Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui e hoje nós vamos falar sobre um tema bem polêmico. Na realidade, eu já gravei alguma coisa sobre esse assunto aqui no canal, mas essa semana o assunto voltou à tona e teve alguma polêmica e eu vou falar sobre música. Muita gente me pediu, muita gente comentou, pastor, fala sobre isso, fala sobre esse assunto, pastor, qual a sua opinião? Eu digo, gente, vocês gostam de me colocar no meio do fogo, né? Mas vamos comentar alguma coisa sobre essa temática, tá bom? Fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Eu gostaria de começar lendo com vocês Filipenses capítulo 4 e o versículo 8, que diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Em outras versões diz: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Me perguntaram sobre um clipe musical feito por um grupo e qual a minha opinião acerca daquele estilo, daquele gênero musical. Gente, olha, com base naquilo que eu já li, já estudei na Bíblia, no Espírito de Profecia, tendo o amparo também do Manual da Igreja, eu chego à conclusão de que samba não é o estilo musical que um cristão deva adotar. E aí você pode me questionar, mas pastor, na Bíblia não fala nada sobre o samba. É verdade, na Bíblia não fala nada sobre o samba. Pastor, a Bíblia não fala nada sobre o pagode. É verdade, a Bíblia não fala nada sobre o pagode. Também não fala nada acerca do funk. Então, qual o problema de nós escutarmos esses estilos musicais? A questão da adoração é algo assim muitíssimo importante. E o que eu tenho notado hoje é que algumas pessoas elas têm meio que introduzido as suas próprias ideologias nas questões relacionadas à adoração e fazendo transparecer que se eu sou contrário, por exemplo, a determinado gênero musical, então eu sou, por exemplo, um racista. Olha que coisa, né? Chegamos ao ponto em que eu tenho obrigatoriamente que aceitar, por exemplo, um samba, um pagode, um axé, um estilo musical assim, e com a letra de Deus, porque senão eu sou um racista. Segundo a visão de alguns, defender a música sacra é defender uma música branca europeia, em detrimento da música negra. Então, para eu não ser considerado um racista, para eu ser considerado uma pessoa, não é, uma visão equilibrada, então eu teria que aceitar as vertentes da música negra. Então nós percebemos que muitos argumentos que são utilizados hoje são envolvidos, né, de ideologias. Então assim, eu preciso acatar determinados estilos musicais para que eu não seja considerado um racista. Então a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui para você é que a defesa de uma música sacra, uma música que ela está mais numa posição vertical do ser humano para com Deus, esta música ela não tem nada a ver com cor. Não tem absolutamente nada a ver com a cor da pessoa. Então, tira essa ideologia toda da sua cabeça, de achar que a música que você defender música sacra, então você está defendendo a música de branco. Para com isso. Conheço muitos irmãos negros que não gostam de determinados estilos musicais. A propósito, tem um vídeo de um irmão por nome Gabriel, ele gravou com o pastor Michel, ele fala bastante sobre essa questão da música e a influência da música, ok? Nós temos músicas ruins produzidas pelos brancos e pelos negros, tá?
E aí quando você começa a fazer uma pesquisa para analisar a origem de determinados estilos musicais, você vai perceber que esta música ela não tem a sua origem no cristianismo. E aí você pode dizer assim, pastor, mas isso aí não é um preconceito? Ora, eu sou cristão. Eu sou cristão. Respeito quem não é cristão. Mas se na sua religião você escuta determinado estilo musical e para você aquilo está correto, ok, a sua religião nós respeitamos. O problema é que hoje em dia os cristãos eles estão fazendo uma espécie de sincretismo religioso e estão adotando tudo que o mundo pode oferecer de várias origens diferentes e querendo colocar isso dentro das suas igrejas com a intenção de, quem sabe, agradar um público mais jovem, atrair pessoas. O Evangelho de Cristo nunca precisou ser rebaixado ao nível do mundo para alcançar o mundo. E aí você tem, por exemplo, estilos musicais que têm a sua origem no voodoo. Eu vou deixar no link da descrição um vídeo que eu achei muito interessante chamado O Dilema da Distração. Eu já assisti esse vídeo tem muito tempo e ali o apresentador ele faz um histórico muito interessante, mostrando determinados estilos musicais e a sua correlação com o voodoo, que é uma religião espiritualista. Repito, não tem absolutamente nada a ver com cor, tá? Eu estou aqui falando de algo que tem a sua... Eu estou tratando do aspecto mais espiritual. É porque algumas pessoas parecem que quando a gente fala de um determinado assunto, se eu falar da Europa, se eu falar da Ásia, não tem problema. Mas se a gente falar de qualquer aspecto relacionado à África, ao voodoo, aí não, você é racista, não tem nada a ver. Estou tratando aqui do aspecto religioso. E essas religiões espiritualistas trazem determinados estilos musicais que foram se desdobrando ao longo da história, se tornando aí diversas ramificações, né? E aí você vai ter aqui nos Estados Unidos o surgimento do jazz, do blues e outras mesclagens com estes ritmos que foram dando origem a vários outros. Você vai ter posteriormente o rock and roll e enfim, vários estilos musicais foram sendo espalhados, mas todos com uma origem única, né? Todos partindo ali da mesma matriz. Eu vou fazer um vídeo depois mais detalhado sobre este tema quando nós falarmos sobre um personagem que é considerado assim uma lenda do rock e ele se tornou adventista, veio inclusive a ser um pastor. E a gente vai tratar um pouquinho deste assunto, eu vou contar a história dele, é algo assim impressionante, você vai gostar. Mas assim, quando nós vamos para o Manual da Igreja, e eu queria ler aqui com vocês na página 97, quando fala sobre a questão da música, aqui diz o seguinte: a seleção dos diretores de música da igreja. A igreja tomará grande cuidado na seleção dos líderes de música, escolhendo apenas aqueles que são inteiramente consagrados e que provejam música adequada para todos os cultos e reuniões da igreja. Música secular ou de natureza duvidosa nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Os diretores de música devem trabalhar lado a lado com o pastor ou com os anciãos, a fim de que as músicas selecionadas estejam relacionadas com o tema do sermão. Ele estará sob a direção do pastor ou dos anciãos e não trabalhará de forma independente. Então, o músico ele não trabalha de forma independente como se fosse um artista. E talvez hoje nós estejamos enfrentando exatamente esse problema. Algumas pessoas acham que são artistas e que eles são um organismo independente da organização e que eles podem fazer o que quiserem. E a minha tristeza maior é ver que existem pessoas que pregam na igreja, cantam na igreja no sábado, adoram a Deus no sábado e adoram Baal no domingo. Adoram o Eterno no sábado e adoram Baal no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, entende? Eu prego na igreja, eu canto louvando a Deus na igreja no sábado, mas eu vou para o Rock in Rio no domingo. Faz sentido? Percebe? Eu gravo um louvor para cantar e adorar a Deus na igreja e e depois eu gravo um samba. E algumas pessoas ainda têm aquela visão de que
Não, se eu colocar o nome de Deus na música, está tudo resolvido, porque coloquei o nome de Deus, santifiquei a música. Ora, e é assim, né? Eu pego elementos de fora, eu pego elementos que são que não foram feitos não foram produzidos para adoração, tiveram sua origem completamente fora de um ideal de adoração, e aí eu pego este elemento rítmico, coloco uma letra que aparentemente seja uma letra santa ou santificada, ou que tenha o nome de Deus, pronto, agora eu santifiquei o ritmo. Pronto, tá beleza. E aí eu vou tornar aquilo ali gospel e fica aceitável. Outros ainda argumentam da seguinte maneira: não, mas a música para a igreja é uma, a música para você cantar na sua casa é outra. Bom, eu quero dizer que eu não visto uma roupa de adventista no sábado e depois uma de mundano no resto da semana. Mas algumas pessoas elas têm tido essa tendência de se portarem como um adventista no sábado e como um mundano durante a semana. Eu não sei qual que é o ponto de convergência. Eu não sei como essas pessoas conseguem administrar isso, né? De vestir a capa de adventista no sábado e depois ele tira, troca e coloca de mundano para viver o resto da semana. Eu não consigo, sabe, conceber a ideia de ter uma música para eu adorar a Deus no sábado e uma música para eu, sei lá, usar no meu dia a dia que não louva a Deus. Para mim é muito estranho. Ou você pertence a um lado ou você pertence ao outro. E aí as pessoas elas querem, parece que, misturar o negócio. Eu quero agora pegar um ritmo de fora, coloco a letra de Deus. E o problema, às vezes, não é nem esse, né? Nem quando você cria uma letra para colocar num determinado ritmo. É quando você já pega a música toda, né? E começa e acha que você está clareando com isso. Aí você pega a música todinha de fora, com letra, com tudo, pega lá o pagode, o samba, enfim, grava e tá tudo certo. E aí você vai falar: não, mas isso aqui não é para a igreja. Sinto muito informar, não estava escrito no clipe. Música não recomendável para a igreja. Ah, pastor, mas as pessoas têm que saber. Tem que saber? Porque o que eu tenho visto cada vez mais é os jovens sendo influenciados por músicas assim. E, não, mas se o grupo fez, por que eu não posso fazer na igreja? Na cabeça de alguns não funciona que isso daqui não é para a igreja, isso daqui é para a igreja. Se foi o grupo que gravou, então tá tudo certo. Repito, eu não costumo ouvir uma música ou achar que eu sou adventista no sábado e no resto da semana eu não preciso mais ser. Voltando para o Manual da Igreja, na página 154, nós lemos o seguinte: fazia-se com que a música servisse a um propósito santo, a fim de erguer os pensamentos àquilo que é puro e edificante, despertar a devoção e gratidão para com Deus. Jesus entretinha em cânticos comunhão com o céu. E eu acho muito interessante, esse é um texto da Sra. White, no livro Desejar Todas as Nações, e Ellen White fala que Cristo vencia suas tentações. Ele lutava contra as tentações muitas vezes cantando, no seu dia a dia, no seu trabalho, porque Cristo não era uma pessoa que adorava a Deus na sinagoga no sábado e durante a semana ele botava samba para escutar, entende? Ele aqui diz: cânticos de louvor em comunhão com o céu. Era isso que Jesus ouvia, cantava, cantarolava no dia a dia. A música é uma das mais sublimes artes. A boa música não apenas nos proporciona prazer, mas nos eleva a mente e cultiva nossas mais refinadas qualidades. Deus, com frequência, tem usado canções espirituais para tocar o coração de pecadores e levá-los ao arrependimento. Música desvirtuada, ao contrário, quebranta a moralidade e nos afasta de nosso relacionamento com Deus. Devemos exercer, preste atenção, grande cuidado na escolha da música no lar, nos encontros sociais, nas escolas e igrejas. Então, veja que o manual da igreja nos orienta, não é somente para música de igreja, como querem alguns. Não, música de igreja. Mas no lar é outra coisa. Isso aqui não é música para a igreja, isso aqui é música para o encontro social. Isso aqui é música para usar lá fora. Olha o que o manual diz. Devemos exercer grande cuidado na escolha da música no lar, nos encontros sociais. Vai fazer um encontro para ajudar o próximo,
né, para fazer uma coisa diferente na rua, nas escolas e nas igrejas. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock ou formas híbridas relacionadas, aí você pode botar samba, pagode, o que vier, ok? Toda linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais serão evitadas. Então, o manual da igreja ele é muito claro com relação a esse assunto e por isso eu me sinto à vontade para falar. E aí você me questiona, pastor, mas o problema é que vem de cima. Não vem de cima. A nossa igreja não é católica e o nosso sistema não é papal. No sistema papal, lá em cima é dada a ordem e dali para baixo todo mundo obedece. Na igreja adventista, a maior força está na base. O poder na igreja adventista está na mão da comissão da igreja. Essa é a maior autoridade que nós temos. É a igreja local, são os membros. Então, essa desculpa de dizer assim, veio de cima, então a gente tem que fazer, você não é obrigado a fazer, na sua igreja não é obrigado a ter músicas duvidosas, de caráter duvidoso. Pastor, mas aí fica ruim, porque nós estamos numa dissonância, não é? A gente quer aplicar o princípio aqui na nossa igreja local, mas cá em cima não dar o exemplo, não nos dá o exemplo. E agora, como é que fica? Queridos, há uma profecia feita pela senhora White que diz o seguinte: a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas ela não cairá, ela permanece. Ao passo que os pecadores de Sião é que serão lançados fora no joeiramento. Ela disse que esse é um transe terrível, mas importa que tenha lugar. Então, nós não precisamos ficar... Eu particularmente, não acredito que a música seja um assunto hoje que que é reversível, que vai retornar, que a coisa vai melhorar. Não, eu não me engano. Eu acredito que as coisas chegaram a um ponto em que a gente não consegue mais retroceder. E como é que você faz então, pastor? Eu lido com a minha igreja local. Eu lido com a igreja local. E outros pastores têm feito a mesma coisa. Então, quando eu vejo algumas coisas assim pontuais que me chocam, eu lembro da profecia. Talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Pastor, mas tem outros pastores que têm opinião diferente da sua. Tem pastores que defendem que isso aí é música de igreja, que isso aí não é música de igreja, que foi feito para um contexto diferente, que você tem a música para a igreja e tem a música para fora da igreja. Respeito a opinião de outro pastor que tenha um pensamento diferente do meu, eu respeito. Agora eu quero dizer para você que eu estou tranquilo para me apresentar diante de Deus no dia do juízo e responder diante dele, dizendo: Senhor, eu orientei o povo dessa e dessa maneira. E se Deus chegar e reclamar comigo: olha, Eleazar, por que você foi falar para o povo não escutar o samba que gravaram? Eu vou dizer: Senhor, porque pelo que eu li aqui, pelo que eu li na palavra, quando eu estudo, por exemplo, o livro de Crônicas, ali você tem a adoração, você percebe como é algo tão sublime. Na inauguração do templo, deixa eu pegar esse texto aqui para ler para vocês. Esse é um texto muito bonito. Quando Salomão ele vai inaugurar a casa de Deus, e aí ele chama os músicos para cantarem. E olha o que diz assim, olha, capítulo 5 de 2º livro de Crônicas, verso 12 em diante, diz: quando os levitas cantores, todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutu, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles os 120 sacerdotes que tocavam trombetas. Quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir a sua voz, em uma só voz, bendizendo e louvando o nome do Senhor, quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. É que eu vejo, quando eu leio, sabe, isso aqui, quando eu pego o espírito de profecia e eu leio os diversos textos, mas são muitos textos que ela escreveu sobre o assunto, então eu não fico com dúvidas. Este, para mim, não é um assunto que gera dúvidas. Para mim, o assunto ele é muito claro, entende? Agora,
como eu disse, eu estou pronto para, diante de Deus, dizer, Senhor, pelo que eu li na Tua Palavra, pelo que eu li no Espírito de Profecia, no manual da igreja, a orientação era de que eu aconselhasse o povo a não ouvir esse tipo de estilo musical, porque ele não condiz, ele sabe, não casa, não faz parte da adoração. Eu queria que os mesmos pastores ou pessoas que têm opinião diferente tivessem a mesma coragem, só isso. De diante de Deus, quando Cristo voltar, levantar e dizer, não, Senhor, eu aconselhei mesmo o povo a escutar samba, porque para mim não tem nada a ver, entendeu? Aí cada um vai se apresentar diante de Deus. Eu estou pronto para falar com Deus no dia em que Jesus Cristo voltar e responder pelas minhas ações. Eu estou simplesmente 100% tranquilo com a minha consciência de que estou orientando o povo no caminho que eu, pelo que já estudei, acredito ser aquele caminho correto. E se os outros têm a mesma coragem e a mesma tranquilidade mental, muito bem. Eu digo que esse assunto é como o sábado, sabe? Uma vez eu estava conversando com alguém e o indivíduo disse assim para mim, não, mas esse negócio de sábado não precisa e coisa e tal. Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos dividir aqui em 50%. 50% de chance de eu estar certo e 50% de chance de você estar certo. Digamos que eu esteja certo. E digamos que eu esteja errado e você esteja certo. Jesus Cristo volta e aí ele vai levar os seus filhos para o céu e vai dizer, olha, Azar, você estava guardando o sábado. Você acha que Deus vai me condenar porque eu separei um dia para ele? Separei um dia só para adoração? Não vou te deixar vir para o céu porque você estava guardando o sábado. Não. Talvez se eu tivesse errado, Deus ia dizer assim, não precisava. Mas que bom que você separou um dia para mim. Agora, se eu estiver certo e você precisava guardar esse dia e você não guardou, como é que você vai fazer? O mesmo argumento eu uso com a música. Se Jesus Cristo voltar, eu não acredito que ele vai dizer assim, aliás, você não vai ser salvo. Mas por quê, Senhor? Porque você estava orientando o povo a não escutar samba. Que coisa é essa? Como é que você pode orientar uma coisa dessa? O samba é uma coisa tão boa para elevar a sua espiritualidade, não é? Você fica tão firme espiritualmente. Então, por isso, porque você desvirtuou o povo do caminho, você tirou o povo do caminho certo. Então, você não vai poder vir para o céu, porque era para o povo escutar samba e o povo não escutou samba. Então, era para o povo estar escutando lá, clareou, mas você disse que não devia. E aí muita gente assistiu o seu vídeo e desistiu de escutar. Por causa disso, você não vai se salvar. Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas o contrário, e eu queria que você pesasse e pensasse muito nisso. E se você estiver, quem sabe, produzindo conteúdo nas mídias sociais, dizendo que não tem problema, que não tem nenhuma dificuldade e que isso é uma bobagem, e se for realmente algo sério, você está disposto a enfrentar os olhos do Todo-Poderoso? Uma última coisa. No meu primeiro ano de ministério, eu tive o desprazer de, por 2 ou 3 vezes, enfrentar uma situação de possessão demoníaca. O diabo tomou conta de uma jovem e foram momentos assim de muito desgaste emocional para mim e de muita oração. E eu me recordo bem que no período em que a pessoa estava ali possuída, nós sempre cantamos os hinos ali do inário e parece que aqueles hinos mais bonitos, mais sublimes, eram os hinos que a gente cantava e de maneira muito impressionante, quando nós cantávamos, o demônio saía. Eu nunca vi, num momento de possessão, a pessoa chegar e dizer assim, tem alguém possuído, chama o pastor, vamos lá, chama. Aí, reúne aqui, irmãos, solta o som, bota o sambinha aí pra gente expulsar o demônio. Bota aí, bota o pagode aí, que é pra gente expulsar o demônio. Ele vai dançar junto com você. As pessoas, elas estão brincando de ser cristãs, enquanto Satanás não brinca de ser Satanás. Querido, muito cuidado. Tenha muito cuidado. Não seja um adventista do 7º dia no sábado e um mundano no domingo, segunda, terça, quarta, enfim, durante a semana. Não vista a roupa de cristão no sábado e a roupa de mundano no resto da semana.
Não adianta você colocar uma capa de cristão para se apresentar na igreja e a capa de mundano para se apresentar no mundo. Não adianta você louvar ao Senhor no sábado e ir para o Rock in Rio durante a semana. Entende? Não adianta você ir para cantar na igreja e cantar no coral no sábado e você estar no carnaval no domingo. Não misture as coisas. Deus, a Bíblia mesmo fala que comunhão há entre a luz e as trevas, mas as pessoas hoje elas querem mesclar. É impossível. É impossível. Voltando apenas para fechar a questão acerca da hierarquia da igreja, do poder, a igreja adventista não funciona como um sistema papal, ou seja, o poder não está cá em cima, está aqui. E conquanto nós gostaríamos que houvesse um melhor exemplo, talvez, gostaríamos talvez que medidas fossem tomadas, é verdade. Mas aí eu vejo, como eu falei, aquela profecia talvez pareça como prestes a cair, não cairá. E pastor, mas qual o seu conselho? Meu conselho é exatamente este, em sua igreja local, na sua liderança da igreja, vocês têm a autoridade para conduzir o rebanho de Cristo para o céu. Não permita que a música de Babilônia entre em Israel. Não permita que os costumes de Babilônia entrem em Israel. Não permita que a comida de Babilônia entre em Israel. Não permita que as roupas de Babilônia entrem em Israel. Nós somos diferentes. O problema não é quando o barco está sobre o mar. O problema é quando o mar resolve entrar no barco. A nossa igreja é um barco, ela está sobre este mar tenebroso. Mas enquanto ela estiver sobre o mar, tudo estará bem. O problema é que algumas pessoas querem introduzir o mar dentro do barco. Não permita que isto aconteça. Gostaria de dizer que eu respeito aqueles que têm opinião diferente. Eu não gostaria, sinceramente, que você viesse discutir e brigar. Não, meu propósito não foi esse ao fazer esse vídeo. E diria para você, ao invés de ficar atacando A ou B ou falando mal, ore por estas pessoas, precisam de nossas orações. Precisam de nossas orações. O senhor concorda, pastor, com a música? Não. Em maiúsculo, garrafal. Não. Concorda com esse estilo musical? Não. Mas não vou ficar por aí batendo, falando, entende? Eu apresento o que diz a Bíblia, o que diz o Espírito de Profecia, o que diz o manual da igreja e pronto. Ah, mas eu não concordo e tal. Ok, eu estou respaldado. Está aqui. Ah, mas eu discordo de você. Ok, não tem problema, você pode discordar. Mas Jesus Cristo vai voltar muito em breve e a gente vai ter um encontro com Ele. E naquele dia a gente tem a oportunidade de colocar diante dele as nossas opiniões e verificar se de fato o caminho que estávamos trilhando era o caminho mais coerente, o caminho mais correto, o caminho que mais se aproximava de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas pessoas elas traçam uma linha e elas pensam assim, até onde eu posso ir sem que isso aqui seja pecado? Até onde eu posso ir e ainda não ser pecado? Quando o pensamento deveria ser, quão longe eu posso ficar desta linha que demarca, sabe? Dali para lá é pecado, então quão distante eu posso ficar desta linha aí? Deveria ser esse o pensamento, mas parece que as coisas hoje estão ao contrário, não? As pessoas elas começam a misturar as coisas. Então eu pego o ritmo de Babilônia, eu pego a dança de Babilônia, eu pego a música de Babilônia, eu pego a letra de Babilônia, eu pego as roupas de Babilônia, a comida de Babilônia, tudo de Babilônia. E aí eu dou uma roupagem bonitinha, que hoje se chama gospel, e pronto, tá tudo certo. Tá não. E não se engane. Não se engane. Que Deus possa abençoar você. Eu sei que esse vídeo vai causar talvez uma certa repercussão negativa. O meu objetivo não é esse. Não quero falar mal de pessoas, mas eu trato do assunto. E para mim, esse é um assunto muito sério, porque envolve adoração. E lembre-se, aquilo que eu falei no meu vídeo anterior, adoração não é aquilo que você quer dar para Deus. Adoração é aquilo que Deus quer receber de você. E nem sempre aquilo que você está dando é necessariamente aquilo que Deus quer. Tome muito cuidado para não oferecer a Deus oferta como a de Caim. Mas é o melhor, Senhor, mas eu pedi cordeiro. Mas é para fruta aqui. Cuidado para não oferecer fruta ao invés de cordeiro.
Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.